Feels like we're dancing in the eye of a storm. Between the gray skies, blurred lines waiting for the dawn. Forget about the outside, baby, for the first time I can finally breathe. Maybe this is our night, nothing but a storm, right? And now I take the lead. Lose control and be alive again. Lose control and stop the worrying. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is I feel alive and soar above it all. I feel free tonight, a shelter from the storm. I feel alive and soar above it all. I feel free tonight, a shelter from the storm. Forget about the outside, baby, for the first time I can finally breathe. Maybe this is our night, nothing but a storm, right? And now I take the lead. Lose control and be alive again. Lose control and stop the worrying. Be alive again. Baby, this is moment. 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 We are escaping and we soar above it all. And our winds are changing, blazing, living on the throne. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is Olá, time Les! Nós estamos começando num podcast super especial e vocês vão ver uma sequência de temas que nós vamos trazer para vocês. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a Aline. Ela vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas dentro do varejo, o que é muito importante para vocês saberem como lidar aí na gestão de pessoas dentro de loja. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Thay. Obrigada pelo convite. Adorei, né? Eu acho que gestão de pessoas, falar sobre pessoas é muito importante, principalmente no varejo, né? E porque é pessoas, de pessoas para pessoas, então é muito importante a gente ter esse tema dentro do podcast da Les.
Exatamente. E já começando com a primeira pergunta, né, Aline? Como que funciona hoje no varejo de moda? Como que funciona a contratação em si? Porque nós sabemos que o atendimento ele é um grande diferencial, né? E como que nós conseguimos seguir com uma contratação dessa forma? Legal. Acho que o primeiro passo é a gente ter um processo estruturado. Para ter um processo estruturado, Thay, a gente precisa saber qual que é o perfil desse vendedor, o que a gente está buscando nesse vendedor. Porque aí fica muito mais claro da gente acertar na contratação. Perfeito. E quais são as principais características que você enxerga hoje para um bom vendedor? Eu acho que principalmente precisa gostar de moda. Né? Um colaborador, ele precisa ter essa paixão. Ele tendo essa paixão, vai ficar muito mais fácil da gente desenvolver ele. Mas, além de gostar de moda, Aline, o que precisa? Precisa ter uma escuta ativa, a gente precisa ter vendedores que escutem um cliente, que entendam o que ele quer, naquele momento, né? Ele precisa ter essa capacidade de criar conexão, né? Ele precisa ter uma boa comunicação. Essas são algumas competências que eu entendo que são importantes para um vendedor. Com certeza. E como que um pequeno lojista hoje, sem ter um time de RH, ele consegue fazer esse tipo de processo? Como que tu vê, assim, que dá para acontecer? O primeiro ponto, como eu já falei no começo, é ter o perfil. Monta ali, pega um Word mesmo, né? Para você que está aí no dia a dia, monta num Word quais são as competências que eu quero que esse vendedor tenha, o que ele precisa fazer. Então, montando essa estrutura, fica muito mais fácil da gente identificar na entrevista. Então, você vai montar o que ele precisa ter. A Aline falou, ou eu entendo que aqui na minha loja o vendedor ele precisa ter a capacidade de criar conexões. Então, eu vou colocar lá como uma competência. Comunicação. Ele gosta de moda, Sim. Então é importante ter esse perfil muito bem desenhado, porque aí você fica muito mais fácil do processo e você acertar aí no processo seletivo. Talvez é interessante, até a gente deixar aqui, eu posso deixar o perfil hoje que a gente trabalha nas nossas lojas próprias. Legal. Para que eles consigam consultar. E fica mais fácil, né, de identificar essas competências na hora da entrevista. Leva junto, quando eu estou fazendo a prospecção, eu estou buscando o currículo. Será que essa pessoa é a mais assertiva? Então, é um material de apoio que nos ajuda aqui dentro da Lunelli e vai ajudar vocês aí também. E é interessante até falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam desassistidas, eu não sei muito bem o perfil de pessoa que eu quero dentro da loja, e também trazer esse perfil da Les a Les é importante, né? Porque aí a gente acaba falando numa comunicação 360, que até os nossos colaboradores estão alinhados com essa proposta, né? Com certeza. E quais canais ou estratégias que você tem hoje para captar esses novos colaboradores também? Sempre falo que captar e prospectar, hoje o mundo está muito competitivo em relação a candidatos, tá, Thay? A gente precisa criar desejo, que esse colaborador queira estar conosco na nossa marca, vendendo a nossa marca. Então, além disso, de criar desejo no nosso candidato, quais são as estratégias que eu utilizo hoje? Nós temos meio de divulgação através de LinkedIn, rede social também, Instagram. A gente também divulga através de sindicatos. Então, assim, aqui na minha cidade tem um sindicato que ele divulga a vaga. Deixa eu ver como faz o processo e eu divulgo a minha vaga lá. Então, a gente tem as redes sociais, temos os sindicatos. Eu também tenho 2 sites principais que eu sempre divulgo as vagas, que é o empregos.com. Lá você consegue prospectar, não precisa pagar nada, ele é gratuito. Legal. É um banco bem extenso de currículos, né? E também a gente tem o Indeed. Dá para mim também colocar aqui embaixo, de repente, esses links, e o pessoal pode acessar, pode fazer o cadastro e também pode prospectar ali dentro, e são ferramentas bacanas. Legal. Mais uma questão é, de repente, divulgar em faculdades de moda, né? Para quem entrar em contato com faculdades, divulgar, olha, eu tenho uma oportunidade, assim, faz uma arte bem legal e deixa lá para divulgar. E quanto mais currículo eu recebo, melhor fica a minha seleção. Eu sempre falo, né? Quanto maior o tempo que eu tenho para contratar, melhor é o meu processo seletivo. Então, quanto mais tempo eu tiver, melhor é. É um planejamento, né?
precisa ter Já esse ter- planejamento, porque contratar na urgência, muitas vezes a gente vai fechar os olhos para várias questões e aí acaba que lá na frente a gente não fica com esse profissional. Acontece, provavelmente você já passou por algo onde você precisou contratar com urgência e aquela seleção não foi bacana, a pessoa não ficou, perdeu o cliente, o atendimento não foi bacana. Então, é importante a gente ter esse planejamento e esse tempo para realmente fazer uma contratação boa para a loja. E depois da contratação, depois que o colaborador foi contratado, como que eu consigo avaliar também esse desenvolvimento dele? Eu quero, né, entrar nesse sentido. Eu fiz a entrevista, gostei daquele candidato, eu inseri ele. Quando a gente insere ele, a gente precisa ter a certeza que ele vai realmente se integrar com a equipe. Seja com a equipe que já está lá, que às vezes é uma equipe que já está há mais tempo, elas acabam, nesse primeiro momento, não acolhendo esse novo colaborador. É importante nós, como gestão de pessoas, vocês como líderes, olharem para esse novo colaborador e ver se realmente ele está se sentindo integrado. Porque eu sempre falo que um colaborador integrado, sentindo pertencente, engajado, ele vai te entregar muito mais. O gap de aprendizado dele é muito menor. Quando a pessoa se sente integrada na equipe, se sente aceita, ela vai conseguir te entregar mais. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é ver, minha equipe está aceitando aquele colaborador? Eles estão integrando? Eu, como gestão, consegui integrar? Eu fiz uma boa integração com ele? Eu falei sobre a loja, falei sobre a marca, eu fiz esse processo de forma bacana? Sim. Então, esse é o primeiro passo. Então, se a gente faz o primeiro passo de forma assertiva, é meio caminho andado. Porque, querendo ou não, no dia a dia, vocês como gestão, talvez vocês não vão conseguir acompanhar como vocês gostariam. Quem vai estar do lado a lado, muitas vezes, vai ser o colega de trabalho. Então, precisa ter essa troca e ter alguém ali para que possa ensinar ele. Dar esse apoio, né? Dar esse apoio. Então, isso faz com que você retenha esse novo colaborador. Perfeito. E hoje a gente sabe que no varejo ela tem uma grande rotatividade, né? Como que nós conseguimos hoje reduzir essa rotatividade, reduzir esse turnover que acontece tão frequentemente, né? Uma das ações, até falei anterior, né, que é integrar esse novo colaborador. A segunda ação é treiná-lo, né? Então, acho que reter os colaboradores exige essa atenção principal, que é treinar o novo colaborador. Mas, Aline, eu não tenho tempo. E aí é algo que no dia a dia, no varejo, quando chega o cliente é a tua prioridade. E treinar o teu colaborador já não virou mais a tua prioridade. Sim. Então é importante ter uma estrutura ali de pelo menos uma semana, o que tu vai treinar aquele colaborador, o que é importante ele saber, porque isso automaticamente vai interferir no atendimento ao teu cliente. Então ter um planejamento de treinamento para esse colaborador também é importante e ajuda a reter. Sim, a importância daquela integração, né? Um bom processo de integração. Exatamente. Então, é a partir realmente dessa integração em si com o time e do treinamento, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho que é bem interessante falar é a questão de alinhamento, feedback. Então, para a gente reter o nosso colaborador, a gente precisa ter esses alinhamentos. A gente precisa dizer para ele onde ele precisa se desenvolver, acompanhar, ter esse alinhamento onde você espera que ele chegue dentro da sua loja. Isso faz também com que o colaborador se sinta importante. E isso faz com que a gente consiga reter esse colaborador que está hoje na loja. Perfeito. E como que os lojistas hoje eles conseguem desenvolver esse novo colaborador realmente para capacitar e trazer os melhores resultados possíveis? E justamente essa questão, né? A pergunta de milhões, né? Então, assim, para reter, para desenvolver, eu sempre vou falar aqui em treinamento. Treinamento é o ponto-chave, tá, Thay? Eu acho que ter uma cultura de treinamento faz com que você tenha o melhor profissional. Porque o atendimento de
3 anos atrás não é o mesmo que hoje. Exato. Né? A gente pode ver quantas coisas mudaram. A gente teve uma pandemia que mudou totalmente o atendimento, e de lá para cá o mundo é assim, ele muda muito, o nosso cliente ele muda. Então, ter uma cultura de treinamento faz com que o meu profissional ele entregue um resultado diferente, né? Porque ele vai entender o nosso cliente, ele vai entender do produto, né? Toda a coleção muda produto. Então, a gente falando, quando a gente entra numa loja e aquele vendedor nos atende e fala sobre o produto, ou a inspiração da marca, ou qual que é o tecido, de que forma que ele combina, o cliente ele realmente sente que aquele colaborador entende daquilo que ele está falando. E aí faz diferença, né? Faz diferença, faz total diferença, Sim. porque você entende que, ele entende de moda, ele entende do que ele está falando, e eu acabo tendo confiança naquilo que ele vai me sugerir. Perfeito. E você falou um pouquinho ali sobre feedback, né? Hoje, como que você entende que é a melhor forma de dar um feedback para um colaborador? Eu falo que feedback é um assunto que gera bastante dúvidas, né? A primeira questão do feedback, muitas vezes as pessoas já deve ter acontecido aí com você. Poxa, eu falei com aquele colaborador e nada mudou. Né? E aí a gente acaba ficando frustrada, porque eu fui e falei e acabou não tendo mudança nenhuma. Algo importante que a gente sempre fala é que, às vezes, a gente quer deixar tão informal e que a gente acaba diminuindo a importância do feedback. Então, é importante. Às vezes, a gente fala, vamos ali conversar um pouquinho, vamos falar sobre alguma coisa. A gente deixa o processo informal e acaba que aquela conversa, que você falou que era uma conversa, ficou tão informal que o colaborador não deu a devida importância que deveria dar. Então, assim, a gente começa pelo simples. Quando eu preciso fazer um feedback com o colaborador, eu preciso deixar claro para ele que é um feedback. Então, e detalhe, feedback ele precisa ser individual. Tá? Ele não deve ser coletivo, principalmente quando for de orientação. Né? Eu vou orientar aquele colaborador, então não pode ser de forma coletiva, até para que aquele colaborador ele não se sinta constrangido no meio de todos ali. Então, é importante feedback individual, sempre quando for eu sempre falo, quando for de orientação, precisa ser individual. É de elogio, de vez em quando dá para fazer com a equipe coletiva. Quando for com todo mundo, gente, parabéns para vocês, né? Eu quero trazer um feedback. Sempre menciona a palavra feedback, que faz toda a diferença. Então, de elogio, pode elogiar a equipe, pode ser de forma coletiva, mas quando for de orientação, precisa ser individual. E você precisa chamar aquele colaborador e dizer para ele que é um feedback de orientação e que você acha importante ou você acredita que... Então, tu precisa falar a nomenclatura feedback para que realmente... Dá clareza, no caso. Né? Dá clareza e realmente traga importância para aquela conversa. Né? Então, você traz a importância, traz a clareza. E aqui na Lunelli, a gente tem o histórico funcional. Né? Talvez ali você também possa criar um histórico funcional, porque hoje em dia, né, o colaborador está aí e aquilo é como se fosse uma memória daquele colaborador, né? E aí está ali, está registrado. Nós somos pessoas e a gente pode ser que a gente acabe esquecendo o que aconteceu no ano passado, 6 meses atrás, e ter um histórico facilita também até para desenvolver. Exato. Trazer esse histórico para dentro da sua loja vai te ajudar a ter o histórico do colaborador. Seja também de orientação, seja de elogio, anota, pede para aquele colaborador assinar. Isso traz uma importância muito grande. E um comprometimento, porque aquele colaborador assinou o que vocês acordaram naquele momento. Você vai detalhar o que vocês acordaram naquele feedback, pede para ele assinar, você assina também. Isso traz mais comprometimento daquele colaborador para que possa haver a mudança. Legal, é um ponto bem importante para trazer uma ideia legal, que aí acaba que, às vezes, assim, eu tenho a minha loja, mas eu tenho uma gestão que cuida. Então, daqui a pouco saiu a gestão, você tem um histórico lá do colaborador até então, né? Exatamente. Ou aquele colaborador saiu numa antiga gestão e aí, né, a gestão trocou, veio uma outra, aquele colaborador quer voltar a trabalhar. Qual que é o histórico dele?
Dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. E a gente acaba criando um banco de dados que nos facilita a não cometer erros para o futuro, né? Sim. E falando um pouquinho de performance, como que a gente consegue medir hoje a performance de um vendedor de uma forma justa, de fato? Uhum. Quando a gente fala em performance, a gente só está falando em resultado, né? Então, quando a gente fala em resultado, eu acho que o comportamento do colaborador, a consequência é o resultado. Então, para mim medir, se aquele colaborador não está tendo uma boa performance, eu preciso ver o comportamento dele. Sim. Né? O que de repente está sendo um detrator do comportamento para ele não ter o resultado. Então, é um trabalho realmente de bastante gestão, né, onde precisa fazer esse acompanhamento dia a dia, ver quais são os comportamentos que precisam ser ajustados, fazer um feedback claro de orientação para que ele possa entender onde ele precisa melhorar para melhorar o resultado. Então, é muito sobre isso. Eu preciso observar o comportamento, ajustar ele para colher resultados diferentes. Ótimo. E você acha hoje que todos os nossos clientes eles devem, de fato, se preocupar com essa questão da cultura organizacional mesmo, para realmente ter um ambiente de trabalho positivo? Como que você vê esse ponto? Sim, eu digo que a cultura ela vem de cima para baixo, né? É tudo pelo exemplo. Se a gestão traz uma cultura de acolhimento, de empatia, de respeito, isso vai reverberar com a equipe. É exemplo, né? Então, automaticamente... É o reflexo. Então, cultura é extremamente importante. Contratar pessoas com a cultura, eu sempre falo da MET com a cultura, a gente tem uma equipe muito mais engajada, a gente tem um resultado muito melhor. Então, é extremamente ter uma cultura dentro da empresa. E aí vocês vão me perguntar, Aline, o que é a cultura? Né? Cultura é aquilo que eu acredito que precisa ter, os meus valores, né? O que a minha empresa tem como valor? Qual que é a nossa missão como loja aqui, né? Então, às vezes, a gente não tem isso claro. Aqui dentro da Lunelli, a nossa cultura está espalhada dentro, né, da empresa através de quadro, através do exemplo, isso vem da alta gestão. Então, é importante que vocês entendam que a cultura ela vai ser, precisa estar clara para todo mundo e ela vai ser disseminada através da sua gestão. Perfeito. E falando em gestão, qual que é o papel hoje da gestão, da liderança para um sucesso de vendas? Principalmente acompanhar aquele colaborador, né? É acompanhar, é dar feedback, é fazer reuniões, né? É deixar claro para aquele colaborador qual que é a meta dele, como ele vai chegar lá. Porque muitas vezes a gente tem gestores que dizem assim, você precisa vender 50 mil. E aquele colaborador que chegou há pouco tempo ou está lá e não tem esse desenvolvimento, ele não sabe qual é o caminho que precisa fazer. E a gestão ela tem essa missão, que é cuidar desse colaborador, é acompanhar e deixar claro qual que é o caminho que ele precisa chegar para ter o resultado que a gestão precisa. Então, a gestão ela precisa ter esse entendimento para que realmente ela consiga ter uma boa gestão dentro de loja. Lidar e ajudar o colaborador a chegar até lá, né? Esse é o ponto. E também nós temos aquela questão que é meio chatinha, às vezes, dentro de loja, mas como que a gente consegue lidar com a desmotivação e os conflitos internos que às vezes existem? Toda loja tem, né? Não tem. Sempre. E principalmente quando a gente fala de metas, né? Porque cada um tá lá, sai de casa porque realmente precisa estar lá, porque quer vender. E aí, às vezes, pode gerar um conflito ali. Primeiramente, né? A gente tem que agir de forma cautelosa nessas situações. Não dá para colocar as duas pessoas que estão em conflitos uma na frente da outra. Você vai estar lá, a gestão, como forma de mediar isso, né? Às vezes precisa deixar a poeira baixar, né? Vai tomar uma água, volta, né? Conversa, só que a gente não pode perder o time desse feedback, tá, Thay? Precisa ser no mesmo dia, ou quando acontece algo mais caloroso, manda para casa no outro dia, já chama para conversar. Os alinhamentos, eles são importantes, os feedbacks, eles são importantes. Então,
tendo esse suporte da liderança, onde a função principal nessa situação é mediar o conflito, e é importante mediar o conflito sem ter preferência. Às vezes pode ser que o colaborador sinta que tu está tendo... Não pode ter um lado, né? Aquele ali está mais certo do que esse. Exatamente, não pode ter um lado. Né? Então, precisa ser um mediador onde não tenha lado nenhum e o intuito realmente é melhorar o clima. E, às vezes, para melhorar o clima, você precisa ser mais enérgico naquele momento com as duas pessoas. E sobre motivação. Motivação é algo importante, né, para falar, porque a gente... Eu sei fazer minha parte, né? Sim. Mas se o colaborador está indo lá e não está engajado e não está respondendo a todos os estímulos que eu estou trazendo para ele, seja uma corrida motivacional, seja um acompanhamento, seja um feedback, você precisa sentar com ele e ver se realmente ele está feliz fazendo o que ele está. Muitas vezes as pessoas não estão nos lugares certos. Pode ser que aquele vendedor que não está vendendo, que não está performando dentro de loja, ele não deve estar no lugar certo. Talvez o lugar dele melhor seja no caixa, porque ele tem um perfil mais analítico. Então, a função, de repente, para ele, falando de perfil agora, seja mais o caixa, onde ele vai ter o controle de entrada, de saída, de fazer pedidos. Então, a gente precisa, como gestão, entender que, às vezes, as pessoas não estão no lugar certo. E aí, ter esse entendimento facilita também para motivar. Então, vou chamar aquele colaborador, eu vou entender o que motiva ele, para ver se faz sentido ele estar hoje na minha loja e trabalhando comigo, fazendo parte da minha equipe. Às vezes, a gente faz 1 ou 2 mudanças, a gente já consegue motivar. E isso faz toda a diferença. Sim. Isso é um ponto importante, Aline. Até lembrei de uma questão. Eu tive uma gestão que ela falava muito exatamente isso. Vamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. É a questão de observar o meu colaborador e ver como ele performa melhor. Às vezes você tem alguém na loja que ama rede social, que se porta bem na frente das câmeras, então por que eu não vou usar essa pessoa para cuidar da rede social da loja? Tem outra pessoa que ela tem um perfil mais analítico, por que eu vou deixar ela sofrendo lá como vendedora, e sendo que eu posso usar ela para uma parte mais administrativa da loja, ou até mesmo caixa? Então, por isso é importante vocês sempre estarem alinhados com as pessoas que estão dentro da equipe e conhecer, de fato, quais são as expertises delas, o que elas mais gostam, porque às vezes a gente acaba forçando uma questão, a Aline, ela é muito analítica, eu vou deixar ela atendendo, e é uma coisa que ela nem gosta de fazer, mas eu sei que ela ia se destacar melhor no caixa ou numa área mais administrativa, né? Exatamente. Acho que entender, a gente ter esse entendimento, a gente vai motivar muito mais fácil o nosso colaborador, porque ele vai estar no lugar certo, tá? Com certeza. E aí, realmente, isso é ser gestão, é esse acompanhamento, entender o perfil dessa pessoa e ver qual que é o melhor lugar para ela. Desta forma, a gente consegue motivar. Perfeito. E quais são os principais erros hoje que as lideranças e lojistas eles devem ter nessa parte de gerenciar um time de fato? Principal erro, eu acredito que seja a falta de acompanhamento. Né? Às vezes está tão focado, né, no resultado e acaba não acompanhando, ou acompanha só o resultado final. E aí a forma dele cobrar o resultado não traz o caminho, e sim só a cobrança. Isso vai deixar o time desmotivado, né? Ele precisa ter essa empatia, se colocar no lugar do time, do vendedor ali, e entender o que está acontecendo. Por que não está acontecendo a venda? De que forma que eu, como gestão, posso ajudar? Qual que é o caminho que eu vou oferecer? Então, um dos principais erros é essa falta de acompanhamento e, de repente, até uma cobrança um pouco mais ríspida, mais grosseira. Isso faz com que aquele ambiente ele não seja bom para o colaborador, né? Seja um ambiente hostil, e isso o cliente vai sentir quando chega na loja. Super. Eu acho que nós, né, quando entramos em um lugar onde a gente percebe que ninguém fala nada, né? Mas você já entrou. O clima já O entrega, clima né? já entrega. Tu vai querer ficar mais tempo naquela loja? Não.
Sim. Tu vai dizer, nossa, alguma coisa está acontecendo ali. E isso acaba afetando, né? O resultado, afetando o clima. E isso é um dos principais erros hoje da gestão em uma loja, Ter né? esse acompanhamento. Né? Não ter esse acompanhamento. O que às vezes a gente vê muito acontecendo também é deixar o time mais solto durante todo nesse início de mês. E aí, no final do mês, a gente tem beta para bater, a gente tem coisa para entregar. E até então, até lá, dia 15, 16 do mês, nada aconteceu. Exatamente. Aí depois... Que é a falta de acompanhamento, né? Daí não adianta acompanhar dali para frente, né? E aí acaba que a pressão vem para o lado do gestor e ele simplesmente passa isso para baixo também, né? Para a equipe dele e às vezes acaba não passando de forma assertiva. Então, acaba que é um dos principais erros. Sim. E agora, Aline, encerrando o nosso tema aqui de gestão de pessoas, eu queria que você desse 3 dicas hoje, né, para o nosso time aqui, para que eles possam criar e construir essa equipe forte e consistente também. Então, a primeira dica que eu tenho para você, lojista, entenda qual é o perfil que a sua loja está buscando. Qual que é o perfil que eu preciso ter aqui, né? Quais são as competências que eu preciso ter aqui dentro da minha loja para esse novo colaborador? A segunda dica é o feedback constante, é esse acompanhamento com esse colaborador, né? É esse desenvolvimento dele. E a terceira dica é reconheça e desenvolva. Você precisa reconhecer esse colaborador, né? Você desenvolveu, ele te entregou, agora você precisa reconhecer ele. Justamente para a gente diminuir turnover, a gente ter uma equipe engajada e a gente ter bons resultados dentro de loja. Com certeza. E o reconhecimento, ele acontece de várias formas, né, Aline? Dá até pra gente dar umas dicas, assim, não somente financeiramente, porque às vezes, eu não tenho um budget para aumentar o salário desse meu colaborador. E eu consigo reconhecer de outras formas também, né? Claro, com certeza, tá. Então, você reconhece esse colaborador, não somente pelo salário, como bem você falou, mas através de feedback constante, feedback de elogio, de brindes. Tem o Dia das Mães, o Dia da Mulher. A gente consegue fazer esse reconhecimento. Até mesmo uma folga, né? Que eu consiga dar para o meu colaborador. Exatamente, uma folga. Enfim, temos muitas formas de reconhecer sem ser através do salário propriamente dito. Eu acho que aqui também entra, sabe aquele dia que o colaborador está ali, tu viu que ele está um pouco menos comunicativo, mais introspectivo, é você chamar aquele colaborador e pedir, tá tudo bem, eu posso fazer algo para você, eu percebi que você está diferente. Isso é uma forma de reconhecer. E aquele colaborador, ele passa a se sentir único. Opa, ela viu que eu não estou bem, ela me chamou para conversar. Pode ser que aquele colaborador, naquele momento, e não te fala o que está realmente acontecendo. Exato. Mas ele entendeu que você presta atenção nele, que você é importante para ele. Então, isso também é uma forma de reconhecer aquele colaborador. Perfeito, Aline. Acho que é um bom ponto aí para vocês utilizarem também. Eu já quero agradecer, então, a tua presença aqui conosco. Muito obrigada por participar desse momento. E logo vocês verão também os nossos próximos blocos aí de conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Espero ter ajudado vocês. E vamos colocar aqui embaixo todas essas questões para ajudar vocês na relação da avaliação do perfil, né? E também sobre sites onde vocês vão conseguir divulgar as vagas para vocês terem mais candidatos e poderem fazer uma seleção mais assertiva. Certo, muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.